Você está tendo dificuldade para emagrecer porque você não consegue seguir a dieta por sentir fome o tempo todo? O vídeo de hoje vai te explicar por que isso acontece e te mostrar qual o caminho para você resolver este problema. Eu sou Graziela Cristófoli, nutricionista, especialista em programação neurolinguística e hipnose associado à nutrição. E eu estou aqui para te mostrar o caminho para você conseguir o emagrecimento definitivo que você tanto deseja. Infelizmente, eu escuto isso muito dos meus clientes todos os dias. E isso acontece porque a maioria das vezes eles confundem fome com vontade de comer. Mas é muito importante nós sabermos que existem dois tipos de fome e que uma delas está boicotando o sucesso do seu emagrecimento. A fome física é aquela fome que é sentida por todas as pessoas, pois ela está relacionada com as necessidades fisiológicas do nosso organismo, como por exemplo, quando baixa a glicose do nosso sangue, quando diminui a nossa pressão arterial ou quando diminui a temperatura corporal do nosso corpo. Isso nos mostra que é quando o nosso corpo ele está precisando de energia para que ele possa continuar fazendo todas as nossas atividades diárias. Essa fome, ela pode vir de forma gradual e às vezes, se nós não temos a possibilidade de comer naquele determinado momento, ela pode ser adiada. Já a fome emocional, ela está ligada aos desejos, ao prazer. Nós podemos dizer que a fome emocional é a forma como algumas pessoas elas encontram para lidar com os seus problemas pessoais, para buscarem um alívio e o conforto em determinadas situações. Para nós entendermos bem essa diferença entre a fome física e a fome emocional, vamos ver um exemplo bem clássico. Chega a hora do almoço e você se depara com um prato de comida. A reação do seu organismo vai ser comer aquele prato de comida para satisfazer a sua necessidade fisiológica. E depois de você terminar, mesmo você estando super satisfeito, você se deparar com um prato de sobremesa, você vai perceber que você não está mais com fome, mas sim com vontade de comer aquele alimento. E mesmo você estando super satisfeito, você come e às vezes até mesmo repete. Aí, neste momento, é que entra a fome emocional. E esse apetite, essa vontade de comer, elas podem surgirem simplesmente pelo fato de você ver aquele determinado alimento ou por você sentir o aroma. A dificuldade de nós diferenciarmos fome de vontade de comer, ela iniciou desde que nós somos bebês. Quando nós éramos bebês, nós chorávamos e a nossa mãe nos alimentava, nos dando o peito. E isso gerava um vínculo de amor e de conforto. E aí nós parávamos de chorar. Depois, quando nós fomos crescendo, muitas vezes os nossos pais, eles continuaram nos dando comida como uma expressão ou de amor ou de premiação. Se nós pararmos para observar, todas as comemorações, elas sempre estão relacionadas com comida. E isso é natural e automático, até porque comer realmente gera prazer. O problema é que ao longo da vida, muitas pessoas elas foram perdendo a capacidade natural de diferenciar, de comer quando elas estão com fome e de parar quando elas estão satisfeitas. E aí elas acabam seguindo regras em relação ao tipo de alimento, a quantidade, horários, enfim. E essas regras elas estão determinadas ou por outras pessoas
ou por sentimentos atrelados a esses hábitos. Ou seja, esse programa, ele fica lá no seu subconsciente e ele começa a rodar de forma automática. Muitas vezes as pessoas comendo de forma automática e nem se dando por conta do porquê que elas estão comendo. Elas estão alimentando emoções. E aí elas acabam ignorando os sinais de saciedade, intuição e vontade própria. Mas então, como é que eu posso identificar a fome física? Então, a fome física, ela é saciada com qualquer tipo e quantidade de alimento. Ela vem de forma gradual e ela vem entre o intervalo das refeições, portanto, mostrando que é uma necessidade do nosso organismo por aquela refeição. Você não vai sentir fome física 1 hora e meia após, por exemplo, você almoçar. Principalmente se você está tendo um tipo de alimentação nutritiva e equilibrada. Por quê? Porque esses alimentos, eles te trazem saciedade e satisfação. Então, quando o nosso estômago ele se sente cheio, ele não vai demandar uma quantidade maior de alimento, não gerando assim nem sentimentos de culpa e nem de arrependimento. Muitas vezes a fome física ela pode ser diminuída com a ingestão de água. Os sinais mais severos de fome física são barriga roncando, dor de estômago, queda de energia, dor de cabeça, tontura, irritação. Mas é importante nós evitarmos esses tipos de sintomas, pois quando nós chegamos nesse nível de fome, isso significa que o nosso corpo ele já está bem desabastecido e isso pode levar um descontrole na hora da refeição. Ou seja, se você não se está sentindo bem, se está sentindo fraco, irritado, provavelmente você não vai fazer boas escolhas na sua refeição, na sua próxima refeição. Você vai comer mais rápido e vai comer numa quantidade muito maior, levando assim, às vezes até mesmo a uma fome emocional. E como é que nós podemos identificar então a fome emocional? A fome emocional é considerada a vilã do emagrecimento, porém ela não é considerada um transtorno alimentar. Só ela é considerada um transtorno alimentar nos casos de frequentes episódios de compulsão alimentar. Na fome emocional, você vai atender a causas e desejos por alimentos específicos, como por exemplo pizza, sorvetes, chocolates, enfim. Você vai sentir uma necessidade maior, uma vontade maior de comer alimentos doces, alimentos gordurosos ou carboidratos super processados. Você vai comer sem fome e mesmo às vezes você se sentindo cheio, você continua comendo até mesmo numa quantidade absurda. E quando isso ocorre é que acontece os ataques compulsivos, né? A pessoa com fome emocional, ela come por impulso ou ela come para recompensar por um dia exaustivo de trabalho ou ela come para aliviar sentimentos ruins. E ela come esses determinados alimentos porque ela associa estes alimentos com uma sensação de bem-estar. No entanto, essa sensação de prazer, de bem-estar é algo momentâneo e rápido, podendo gerar muitas vezes sentimentos de culpa posteriormente, né? Então, isso pode agravar ainda mais sensações de tristeza,
angústia, frustração, porque a pessoa fica irritada, porque ela não consegue ter um controle da sua alimentação. E além disso, ela pode acarretar agora outros problemas, como aumento de peso, obesidade e todas as comorbidades associadas, como diabetes, dislipidemias, como colesterol, triglicerídeos, hipertensão, problemas cardíacos. O prazer gerado pelo alimento, ele só se torna um problema se esse passa a ser uma válvula de escape para aliviar a ansiedade, o nervosismo, o estresse, o cansaço ou os sentimentos ruins. Os principais fatores que podem levar essa fome emocional são necessidades não atendidas, como, por exemplo, um sono irregular, que acaba dando todo um problema hormonal, tanto de fome quanto o de apetite, o aumento do cortisol, também dietas muito restritivas sem o acompanhamento profissional, situações do dia a dia como desentendimento com uma pessoa próxima, problemas no trabalho, problemas financeiros, o isolamento. Nós percebemos muito que agora na pandemia, por exemplo, pessoas engordaram bastante devido a essa fome emocional. E ainda a sentimentos negativos. Mas é claro que assim, nós precisamos lembrar que existe uma ansiedade comum que nós sentimos em momentos atípicos, como por exemplo, numa entrevista de emprego, ou na apresentação de um trabalho, ou para uma viagem. Mas esse tipo de ansiedade, ele não prejudica as nossas atividades, né? Ele não é um fator limitante. Porém, existem também os transtornos de ansiedades. E aí, esses sim são considerados doenças. Por quê? Porque geralmente eles impedem as pessoas de fazerem as suas atividades diárias pelo desconforto que muitas vezes elas sentem. E nesse caso é muito importante o acompanhamento de profissionais da área, como psicólogos, psiquiatras. Mas enfim, qual é o real significado da comida? Então, a comida, ela tem diversos significados. Muitas pessoas, elas conseguem sentir tanto prazer quanto culpa ao mesmo tempo. E isso muitas vezes acontece porque os cardápios prazerosos, frequentemente, eles são associados como não saudáveis, como proibidos ou engordativos. O fato é que o conceito de alimentação saudável, ele não pode estar atrelado somente a determinados tipos de alimentos ou privações ou sacrifícios. O importante é nós termos um relacionamento harmonioso, então, com a comida, entendendo quais são as nossas vontades e necessidades, ou seja, entendendo qual é a diferença entre fome e vontade de comer. E é importante também nós relembrarmos que comer não é uma ação completamente exclusiva de um processo fisiológico. Eu só como porque o meu organismo precisa de energia. Mas também comer é uma ação afetiva e sociocultural. Então, é necessário nós resgatarmos aquele relacionamento saudável com a comida, entendendo que geralmente o problema não é o ingrediente em si, mas sim o desequilíbrio no consumo daquele ingrediente. Obviamente que, por exemplo, pessoas que têm diabetes, hipertensão ou têm problemas cardíacos, às vezes têm alguns alimentos que elas devem evitar, principalmente o excesso. Mas uma alimentação balanceada, ele é o primeiro passo para nós termos um estilo de vida mais saudável. Então, se você deseja ter um emagrecimento definitivo, você precisa manter uma dieta equilibrada, praticar atividade física
regularmente, ingerir uma quantidade de água adequada, porque muitas vezes as pessoas elas confundem fome com sede. Elas precisam dormir bem para que os seus hormônios eles estejam equilibrados, principalmente os hormônios de saciedade, de fome, o cortisol. Também elas precisam descobrir quais são os gatilhos que estão gerando aquela fome. Por que eu estou comendo? É por ansiedade, é por estresse, é por premiação, enfim, para você poder trabalhar melhor com essas situações. E principalmente preencher essas emoções com outras coisas que também gerem prazer, mas que não seja a comida. Então, se você identificou que você está tendo fome emocional, você deve pegar, em vez de comer em primeiro lugar, você deve praticar outra coisa que também lhe gere prazer, como, por exemplo, ler um bom livro, escutar uma música, conversar com um amigo que você gosta, que diga coisas positivas, dançar, dar uma volta na quadra, fazer alguma atividade física, alguma coisa, pois estes hábitos, eles vão lhe auxiliar no seu controle da sua fome emocional e vão possibilitar assim que você tenha uma vida mais saudável e mais ativa. Então, se você gostou desse assunto, se você quer saber mais a respeito desses assuntos que vão lhe ajudar no seu emagrecimento definitivo, não deixe de se inscrever no meu canal Nutrição Subconsciente. Se esse assunto fez sentido para você e você acha que você vai poder ajudar outras pessoas, compartilhe, assine, ative o sininho, siga as minhas redes sociais e deixe o seu comentário, pois vai ser muito importante para que eu continue produzindo conteúdos de qualidade para te ajudar no seu objetivo. Muito obrigada!